Quando o meu marido morreu de câncer, ele disse que deixaria tudo para mim e para o nosso filho recém-nascido. Isso fez a minha sogra surtar durante a leitura do testamento, dizendo que eu era uma aproveitadora e que o meu filho não passava de um bastardo de algum drogado. Quando ele morreu, o quarto cheirava a remédio e a despedida. Segurei a mão dele até a respiração se apagar. Senti os dedos afundarem, leves. E parecia que um pedaço de mim foi embora com aquele último suspiro. Ele sorriu, com o sorriso torto que eu conhecia tão bem, pediu que cuidasse do nosso filho e repetiu, como sempre repetia quando sentia que o mundo estava contra nós. Não deixa ela tirar nada, por favor. Eu prometi, entre soluços, sem imaginar que aquilo seria o começo de um inferno. A leitura do testamento foi fria, num escritório de advocacia que cheirava a papel novo e poder. A sala estava cheia de olhares curiosos, parentes que vinham por obrigação ou por expectativa do que poderia sobrar. Quando o advogado abriu o envelope e leu as últimas vontades dele, tudo em favor de mim e do nosso bebê, o ar pareceu rachar. Minha sogra ficou pálida, os lábios trêmulos. Por um segundo pensei que a dor dela era humana. Não era. Ela explodiu. "Você é uma aproveitadora!" gritou, como se a acusação fosse uma sentença divina. Fez menção ao meu filho como se dissesse algo que me reduzisse a poeira. Esse bebê não passa de um bastardo de algum drogado. A sala entendeu o recado. Alguns engasgaram, outros desviaram o olhar. Eu senti cada palavra como um soco. E aquilo foi só o começo. Nos dias que vieram, a perseguição começou com mensagens anônimas, telefonemas no meio da noite, fotos espalhadas nas redes sociais com legendas maldosas. Depois progrediu para ameaças explícitas. Carros parando em frente ao prédio. Bilhetes colados na porta com palavras que me fizeram fechar todas as janelas da minha casa. Era como se alguém tivesse decidido que meu sofrimento não fosse o bastante e quisesse, ativamente, destruir minha paz. Meu marido sempre odiara a mãe. Não por birra, mas por sobrevivência. Eu ouvia, em sussurros no escuro, como ele descrevia a frieza dela, a manipulação que corroía as relações como ácido. Ele me contava casos que eu, inicialmente, julgava exageros de quem sofrera demais. Aos poucos compreendi que ele falava de um padrão: chantagem emocional, golpes baixos, escolhas que sempre favoreciam apenas ela. Ele sabia, e eu também sabia, que ela jamais aceitaria ficar sem nada. Por isso ele havia tomado providências que, naqueles primeiros dias de dor, me pareceram quase delirantes. Um advogado me entregou um documento. Um vídeo estava em poder do escritório, lacrado, com instruções precisas. Se a mãe contestasse o testamento, o vídeo seria aberto. No rosto do advogado havia uma espécie de solenidade contida, como quem segura um segredo pesado. Ele me explicou, com calma cirúrgica, que ali havia mais do que palavras de um homem cansado. Havia provas. Meu estômago embrulhou. Ele falou de gravações, de documentos, de depoimentos antigos que o marido reunira ao longo dos anos. Tudo apontando para um crime que eu jamais imaginara ousar confessar. Havia indícios de que minha sogra, anos atrás, havia envenenado o próprio marido para ficar com o seguro. Ouvi aquilo como um trovão distante antes que tudo desabasse. Saí dali com o envelope do testamento tremendo na bolsa e o vídeo trancado nos arquivos do advogado. Atrás de mim, a cidade continuava indiferente. Na minha cabeça, porém, a indiferença era um luxo que eu não podia me permitir. Enquanto o peso do luto esmagava, a sensação de estar acuada crescia. Não era apenas herança, era a verdade do que ele vivera. E a certeza de que aquela mulher seria capaz de qualquer coisa para manter a vantagem. Ela não perdeu tempo. No dia seguinte à leitura do testamento, minha sogra já havia protocolado uma ação contestando a validade do documento. Argumentos minuciosos, assinaturas retóricas, peças que pareciam montadas por quem sabia exatamente onde doer. Alegou incompetência mental nos últimos dias. Pediu perícias, tentou desqualificar testemunhas. Cada ponto trazido por ela era uma lâmina que alguém afiava com paciência. O processo começou devagar e, em poucas semanas, transformou o meu luto em prazo, audiência, intimação. O que eu não esperava era a rapidez com que a sujeira pública viria junto. Ela tinha influência, sempre teve, e soube usar a velha rede de conhecidos, vizinhos e até jornalistas de fundo de quintal para plantar uma narrativa. Em entrevistas vagas, sussurros por telefone e posts anônimos nas redes, pintaram-me como a mulher ambiciosa que só queria o dinheiro. Inventaram que eu havia pressionado meu marido nas últimas semanas,
Pessoas que eu mal conhecia passaram a me olhar com pena contaminada de desconfiança. Sentia o peso das bocas falando nas minhas costas como se eu fosse uma notícia ruim. Em casa, os dias se tornaram uma corda bamba. Amamentar o bebê entre telefonemas de advogado, tentar embalar o sono dele enquanto a campainha tocava às 3 da manhã, limpar a sujeira deixada por mãos anônimas nas paredes do prédio e, acima de tudo, manter a calma quando o juiz mandava mais um documento. A perícia foi marcada. Médicos foram chamados para depor sobre os últimos dias do meu marido. E eu vivi com a sensação de ter que provar que o amor dele por mim valerá mais do que a palavra de uma mulher que sabia manipular a verdade. As ameaças físicas não demoraram a reaparecer. Um carro seguiu meu táxi por 2 quadras, até eu me trancar no edifício. Um envelope com uma foto do meu filho e um recado críptico apareceu no banco do parque onde eu costumava caminhar. Parecia que alguém queria me avisar. Saia do caminho ou veremos o que acontece. Registrei tudo. Levei fotografias à delegacia, mas a sensação de impotência era cruel. Provas que chegavam aos papéis pareciam ser simplesmente material de rotina num país que lida com a violência como rotina. Ainda assim, não me calaria. Cada bilhete, cada olhar cortante, galvanizava um ódio que eu tentava não deixar crescer demais, porque sabia que, agora, eu precisava ser mais fria nas atitudes. Enquanto isso, o escritório do meu marido atuava como minha fortaleza. O advogado que guardava o vídeo se tornou um dos poucos anjos discretos da minha vida. Havia nele uma devoção quase paternal. Ele me atualizava. A estratégia era esperar para reagir com contundência jurídica quando a contestação se tornasse escalada suficiente para justificar a abertura do vídeo. Em paralelo, meu marido havia deixado também uma série de documentos escondidos, e-mails, mensagens, recibos antigos, que mostravam um padrão. A sogra nunca fora apenas uma mãe zelosa. Havia transferências suspeitas, contratos alterados e um seguro de vida cuja beneficiária aparecia e reaparecia nas sombras de decisões tomadas sem consultar o marido. Eu lia cada papel com as mãos tremendo e por trás de cada linha sentia a presença dele. O homem que, mesmo doente, arquitetava nossa blindagem. Numa noite, entre pilhas de cópias e telefonemas, descobri algo que me fez congelar. Um prontuário médico antigo indicava possibilidades de intoxicação, com depoimentos rasos que, à época, foram ignorados como complicações naturais. Meu estômago revirou. Aquilo explicava as suspeitas que ele guardara no vídeo, e me deu um frio diferente. O tipo que não era mais só medo, mas raiva pura e calculada. A batalha nos tribunais prosseguia, lenta, sórdida. A sogra jurava perante câmeras e em cartório que jamais fizera mal a ninguém. Os amigos íntimos dela, ou os que se mantinham por conveniência, defendiam-na com olhos de quem tinha algo a perder. A minha única certeza era que, se aquilo era uma guerra, eu não lutaria somente para manter o que nos pertencia. Eu lutaria para que a verdade daquela casa sem amor viesse à superfície. E quando a hora certa chegasse, eu abriria aquela caixa lacrada que meu marido deixara. Mas ainda não. Primeiro, eu precisava sobreviver aos golpes que vinham pela frente. A cada audiência eu me transformava num corpo dividido. Metade mãe exausta, metade guerreira calculista. Levava o bebê comigo quando não havia alternativa. Enrolava-o no sling, amamentava no saguão dos tribunais entre um interrogatório e outro, e sentia olhares que iam da pena ao desprezo. Havia dias em que queria gritar até a voz sumir. Outros em que me calava, porque sabia que qualquer palavra fora de hora poderia servir de munição àquela mulher que parecia nunca envelhecer por dentro. Numa dessas madrugadas, Insones revia as cartas e os arquivos deixados por ele. Havia um caderno com nomes riscados e datas. Um mapa mental escrito de punho, onde ele anotara encontros, promessas quebradas, e como um nó que eu ia desatando pouco a pouco, referências a caixas fortes, armários trancados e telefones antigos. Foi ali que encontrei o primeiro fio que ligava tudo. Um registro bancário antigo com uma transferência estranha feita poucos meses antes da morte do pai dela. O valor não era exorbitante, mas o remetente e o destinatário formavam um nó quando cruzados com um recibo de compra de um produto farmacêutico. Nada que descrevesse veneno, apenas remédios comuns, mas com datas e quantidades que não batiam com o histórico daquele homem. Eu senti tudo ficando mais claro e, ao mesmo tempo, mais horrível. Contei a descoberta ao meu advogado. Ele franziu o senho e piscou como quem esperava mais do que eu contava. Isso nos dá uma linha, disse. Precisamos de testemunhas que confirmem comportamento anormal, medicamentos que não deveriam estar ali,
relatos médicos antigos. Era técnico, prático, frio, do jeito que eu precisava que fosse. Passamos a noite fazendo ligações, vasculhando papéis, pedindo cópias de receitas, laudos e registros hospitalares. Cada documento era uma pequena vitória e um soco de realidade. Nosso casamento havia sido uma fortaleza construída sobre rachaduras que ninguém mais quiseram ver. Ao mesmo tempo, a guerra suja aumentava. A sogra agora usava perfis falsos para espalhar boatos ainda mais vis, e antigos conhecidos começaram a romper com elegância falsa, como se estivessem sorrindo por educação enquanto me espetavam com facas invisíveis. O caso ganhou manchetes locais, não pelas provas, mas pelo cheiro de escândalo. Eu lia os títulos com as mãos trêmulas e pensava no meu filho. Como explicar, num futuro distante, que sua infância nascera em meio a calúnias e tentativas de apagar tudo o que seu pai e eu construímos? Num depoimento que parecia coreografado, uma prima distante da sogra, alguém que eu jamais vira nas festas de família, apareceu para dizer que o meu marido sofria de lapsos cognitivos bem antes de o câncer se agravar. Ela falou com uma serenidade clínica que me deu vontade de vomitar. O juiz anotou. Neutro. A defesa dela tentava cimentar a narrativa de que ele fora manipulado por mim nas suas horas finais. Eu respirei fundo, contei até 10 e pedi para falar. Quando me colocaram no banco das testemunhas, chamei o nome dele em pensamento e contei, com a voz firme que aprendi a ter, tudo aquilo que sabia ser verdade. As noites em claro, as promessas que ele fizera, os bilhetes que assinara em plena consciência. Cada palavra era um tijolo que eu lançava na construção da verdade. Na volta para casa, encontrei a porta da garagem arranhada e uma marca recente no corrimão do prédio. Alguém enterrou a mensagem. Não mexa onde não deve. O aviso foi a fagulha que acendeu algo dentro de mim que eu não queria admitir. Medo e determinação agora eram a mesma coisa. Eu percebi que não bastaria só lutar pelas vias legais. Meu marido havia preparado uma última peça, o vídeo. E eu sabia que, uma vez aberto, nada seria igual. Mas antes disso, precisava consolidar as provas que o fortificassem e, acima de tudo, proteger meu filho do que viesse. Guardei os papéis no cofre do advogado, travei a porta e espiei a noite pela janela, sentindo que a história que meu marido escrevera com planar firme estava prestes a se transformar num embate onde a verdade teria de prevalecer, custe o que custasse. O mês seguinte foi uma sucessão de dias arrastados, como se o tempo tivesse sido desenhado para testar minha resistência. O tribunal marcou novas audiências, e cada uma delas parecia abrir espaço para mais testemunhas falsas surgirem do nada. Uma ex-colega do meu marido, que não falava com ele havia mais de 10 anos, apareceu para declarar que ele sempre fora instável e dependente emocionalmente de mim. Outro vizinho antigo contou que ele parecia confuso meses antes de morrer. A mentira tinha pernas, braços e uma rede bem costurada, e era quase impossível acompanhar todas as versões que se espalhavam como veneno no ar. Eu resistia como podia. Mas não vou mentir. Houve noites em que chorei até a exaustão. Olhava para o meu bebê dormindo, tão pequeno, e me perguntava que tipo de vida estávamos destinados a ter. Eu queria que ele tivesse lembranças de um lar seguro, não de uma mãe esgotada pela batalha contra uma mulher que não conhecia limites. O cansaço não era apenas físico, era espiritual. Mas sempre que me sentia prestes a desmoronar, eu lembrava do sorriso do meu marido quando gravou aquelas últimas mensagens para mim, ainda no hospital. Você é mais forte do que pensa. Eu conheço minha mãe. Eu sei até onde ela pode ir. Mas eu preparei tudo. Confie. Essas palavras eram o que me mantinham de pé. Foi então que o advogado me ligou, num tom mais grave do que de costume. A contestação dela está escalando rápido demais. O juiz pode aceitar algumas das testemunhas, mas nós temos o trunfo. Ele deixou claro que, se houvesse contestação, o vídeo seria aberto. Eu preciso que você esteja preparada. Isso vai virar o jogo, mas também vai provocar uma tempestade que você nunca viu. No mesmo instante, senti o coração acelerar. O vídeo. Eu sabia que aquele arquivo era a bala de prata, mas também o fósforo prestes a incendiar tudo. Perguntei se era o momento certo e ele respondeu: não temos escolha. Ela já pediu bloqueio preventivo de todos os bens e quer liminar para acessar as contas. Se não reagirmos agora, você pode ficar sem nada até o fim do processo. Aceitei. Na semana seguinte, diante do juiz, o advogado anunciou a existência do vídeo. O tribunal inteiro pareceu prender a respiração. A sogra arregalou os olhos, mas tentou se recompor com aquele ar altivo que sempre carregava, como se o mundo fosse seu palco. A gravação foi reproduzida ali mesmo, numa tela grande.
Meu marido apareceu, magro e debilitado, mas com uma lucidez que doía. Sua voz estava firme. Se minha mãe está vendo isso, é porque fez exatamente o que eu sempre soube que faria: tentar tomar o que não lhe pertence. Então, é hora de contar a verdade. Ele descreveu anos de manipulações, chantagens, situações em que ela o fazia sentir-se um fardo. Contou como ela minava cada decisão dele, como o fazia se odiar por não corresponder às expectativas dela. E então veio a parte mais pesada. Ele mostrou documentos, recibos, exames médicos do pai. O homem que eu nunca conheci, mas cuja ausência pairava como um fantasma. Meu marido disse, com todas as letras, que acreditava que o próprio pai fora envenenado, e apresentou indícios: cópias de receitas médicas adulteradas, transferências suspeitas para uma conta no nome da mãe, e até um antigo depoimento de uma enfermeira que desconfiara da forma como o homem piorara subitamente. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Até o juiz, acostumado a tragédias familiares, parecia engolir seco. Quando o vídeo terminou, havia apenas o rosto dele olhando para a câmera, dizendo: "Mãe, você nunca vai me perdoar por ter sobrevivido ao seu controle. Mas eu não vou permitir que você destrua a família que criei." Minha sogra se levantou gritando que aquilo era uma farsa, uma manipulação grotesca feita por mim. Mas eu vi nos olhos das pessoas presentes. Pela primeira vez, a máscara dela começava a rachar. E eu soube, naquele instante, que a guerra havia mudado de lado. A partir daquele dia, nada mais foi igual. A notícia do vídeo vazou em poucas horas, mesmo sob ordem judicial de sigilo. Era inevitável. Repórteres se acotovelavam na porta do tribunal, manchetes pipocavam nos portais locais, e as redes sociais se transformaram em uma arena de especulações. Filho acusa mãe de assassinato. Herança manchada por envenenamento. Meu telefone não parava. Eu bloqueava números desconhecidos, mas as mensagens chegavam como enxurrada. Uns me chamando de corajosa, outros me acusando de ter manipulado um homem doente. Minha sogra, por sua vez, entrou em modo de guerra total. Contratou advogados ainda mais caros, deu entrevistas ensaiadas em que chorava diante das câmeras, jurando amor eterno pelo filho morto. Dizia que ele estava confuso, que as drogas da quimioterapia o fizeram delirar, que eu havia colocado aquelas ideias na cabeça dele. Algumas pessoas acreditaram, claro. O choro dela era convincente, mas havia algo nos olhos dela que, para quem quisesse enxergar, mostrava a frieza de sempre. Enquanto isso, a investigação sobre a morte do marido dela, meu sogro, foi reaberta. A polícia solicitou acesso aos documentos apresentados no vídeo e convocou antigos profissionais de saúde para depor. Descobriu-se que a enfermeira mencionada ainda estava viva, aposentada numa cidade pequena. Quando a encontraram, ela confirmou: sim, havia suspeitado de envenenamento, mas sua voz foi abafada na época. Alguém pagara caro para que o relatório fosse engavetado. Esse alguém tinha sobrenome conhecido. As noites se tornaram ainda mais longas. Eu dormia com meu filho no colo, com medo de que alguma mão estranha arrombasse a porta. Contratei um segurança particular por algumas semanas, usando o pouco dinheiro que ainda tinha acesso. Não era luxo, era necessidade. A cada passo que eu dava na rua, olhava por cima do ombro. A sensação era de que eu havia mexido com algo muito maior do que esperava. Não era apenas uma disputa por herança, mas a revelação de segredos que ela passara décadas enterrando. No tribunal, os advogados dela tentavam ganhar tempo. Alegavam falsificação, pediam perícia no vídeo, questionavam a autenticidade dos documentos. Mas cada perícia só confirmava o que já sabíamos. Tudo era legítimo. O juiz começou a mostrar impaciência, e a confiança dela parecia derreter lentamente. Até que um dia, voltando para casa depois de uma audiência especialmente tensa, encontrei minha porta arrombada. O apartamento estava revirado, as gavetas abertas, os armários escancarados. Nada de valor havia sido levado, mas todos os papéis relacionados ao processo estavam espalhados pelo chão, como se alguém tivesse procurado algo específico. Na parede da sala, escrito com batom vermelho, havia uma frase: "Acabe com isso, ou vai se arrepender." Eu tremi da cabeça aos pés. Chamei a polícia, registrei a ocorrência, mas no fundo eu sabia. Ela estava me dizendo que ainda tinha poder, que ainda podia me atingir. Naquela noite, sentei no chão do quarto, com meu filho dormindo no berço ao lado, e tomei uma decisão silenciosa. Não importava o quanto custasse, eu iria até o fim. Não seria só por mim,
mas pelo homem que confiei até o último dia da vida dele, e principalmente pelo bebê que merecia crescer sem as sombras daquela mulher pairando sobre nós. O que eu não imaginava era que, ao assumir essa determinação, eu estava prestes a descobrir segredos ainda mais podres do que já havia visto. Segredos que transformariam minha raiva em algo muito mais profundo, em um desejo de justiça que não poderia mais ser contido por tribunais e prazos judiciais. Os dias seguintes ao arrombamento do meu apartamento foram um tormento psicológico. Eu não conseguia mais confiar em nada. A fechadura nova parecia frágil, as câmeras do condomínio eram inúteis e até os vizinhos que me cumprimentavam no elevador soavam falsos. Passei a dormir com o berço do meu filho ao lado da cama, uma faca de cozinha na mesa de cabeceira e a TV ligada, para que o silêncio não me enlouquecesse. O medo virou rotina, mas também aguçou minha percepção. Eu estava atenta a tudo. Foi assim que percebi que estava sendo seguida. Primeiro, um carro preto estacionado na esquina da minha rua por 3 dias seguidos. Depois, um homem alto, sempre de boné, que surgia nas imediações do tribunal e parecia nunca entrar. Tirei fotos discretamente e mostrei ao meu advogado. Ele suspirou cansado. Isso é intimidação, mas sem flagrante, não há nada que a polícia possa fazer. Eu sabia o que ele não dizia em voz alta. Quem estava por trás daquilo? No tribunal, a situação começava a pesar contra ela. O vídeo já havia sido validado, e a investigação da morte do meu sogro avançava com uma velocidade inesperada. Testes toxicológicos em amostras antigas exumadas confirmaram a presença de substâncias suspeitas no corpo dele. A notícia caiu como uma bomba. Mesmo com o tempo decorrido, o laudo reabriu feridas que a família havia tentado esconder. Os jornais agora a chamavam de a viúva suspeita, e a defesa dela reagia com desespero. Foi nesse clima que recebi uma intimação inesperada. Eu deveria comparecer a uma audiência extraordinária, convocada às pressas, porque a defesa dela queria me acusar formalmente de fraude. A estratégia era clara: inverter os papéis, me colocar como vilã. Eles diziam que eu havia manipulado meu marido em seus últimos dias, que o vídeo era fruto de chantagem emocional, que eu o convenci a deixar um testamento mentiroso. Entrei na sala de audiências com o coração martelando, mas algo dentro de mim mudou naquele instante. Talvez fosse a exaustão, talvez a certeza de que a verdade estava a nosso favor. Sentei-me diante do juiz com meu filho no colo. Sim, levei-o comigo de propósito. E falei com a calma que não sabia que possuía. Contei como conheci meu marido, como vivemos, como ele sempre foi lúcido até os últimos dias. Repeti as palavras dele, a confiança que ele depositou em mim, e finalizei dizendo: se ele tivesse perdido a sanidade, não teria deixado provas tão bem organizadas. Isso não é delírio. Isso é preparo. O juiz me ouviu em silêncio. Minha sogra, do outro lado, tremia de raiva, mas mantinha o rosto duro. Quando tentei olhar nos olhos dela, percebi algo pela primeira vez. Medo. O medo de que toda a construção que ela mantivera por décadas estivesse desmoronando diante de estranhos que agora julgavam sua vida. Naquela mesma semana, mais um golpe inesperado. Uma carta anônima chegou ao escritório do meu advogado. O envelope trazia cópias de extratos bancários antigos e uma breve mensagem. Ela não parou no marido. Procurem no hospital. Meu sangue gelou. Haveria mais vítimas? Meu advogado pediu cautela, mas eu não consegui. Passei noites inteiras pesquisando, conectando datas e nomes. E quanto mais eu mergulhava, mais eu percebia que meu marido tinha razão em chamar a mãe de manipuladora fria. Ela não era apenas uma mãe tóxica. Era um predador. O padrão de mortes, de seguros pagos, de contas misteriosas, surgia como um quebra-cabeça sinistro. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Eu não queria mais apenas vencer no tribunal. Eu queria expor tudo. Queria que cada máscara fosse arrancada, que cada pessoa que ainda ousava defendê-la soubesse exatamente com quem estava lidando. E pela primeira vez, não tive medo de pensar. Eu levaria essa guerra até o fim, mesmo que tivesse que me afundar junto. A carta anônima virou o estopim de uma nova fase no processo. O advogado pediu investigação complementar e, em poucos dias, a polícia descobriu registros estranhos de óbitos no mesmo hospital onde meu sogro havia sido internado anos atrás. Pacientes com seguros de vida vultosos, todos em condições estáveis antes de subitamente piorarem e morrerem em circunstâncias semelhantes. Entre os beneficiários, nomes diferentes, mas sempre com algum vínculo que levava a ela. Era como puxar um fio e ver um novelo inteiro se desfazer. A imprensa enlouqueceu. Manchetes gritavam:
Viúva negra? Família destruída por cobiça. Eu me via no meio do furacão, tentando proteger meu bebê do barulho. Cheguei a mudar de endereço temporariamente, sob orientação do advogado, porque as ameaças se tornaram insuportáveis. Telefonemas à madrugada com risadas, mensagens de "sabemos onde você está", até uma boneca ensanguentada deixada na porta do prédio. O medo latejava em cada canto, mas ao mesmo tempo me dava forças. Se ela estava reagindo assim, era porque a verdade estava chegando perto demais. Em uma das audiências mais pesadas, meu advogado apresentou o dossiê consolidado. Uma pilha de documentos, testemunhos e laudos médicos mostrando um padrão inequívoco. Meu sogro não havia sido a única vítima. O juiz folheava as páginas com a testa franzida, enquanto minha sogra murmurava impropérios para os advogados dela. Quando chegou a vez dela se manifestar, a máscara de mãe chorosa caiu de vez. Ela explodiu, gritando que eu era uma vadia ingrata, que havia roubado o filho dela e agora tentava roubar sua dignidade. As pessoas na sala se entreolharam, algumas com horror, outras com pena. Mas nenhuma mais acreditava na encenação. Depois daquela sessão, a investigação criminal tomou a dianteira. A disputa pelo testamento ainda corria, mas agora ela estava enredada em algo muito mais sério: homicídio. O delegado responsável veio me visitar explicando que, com as novas provas, havia chance real de prisão preventiva. Eu chorei de alívio e medo ao mesmo tempo. Alívio por finalmente vê-la sendo caçada pela lei, e medo porque eu sabia que uma fera encurralada é mais perigosa do que nunca. E eu não estava errada. 2 semanas depois, sofri um atentado. Voltava para casa de carro com meu filho dormindo na cadeirinha, quando um veículo acelerou atrás de mim e tentou me jogar para fora da estrada. Só não consegui porque outro motorista, por acaso, buzinhou e criou uma brecha para que eu escapasse. Estacionei tremendo, com o coração na boca, abraçando meu bebê como se o mundo estivesse desmoronando. A polícia investigou, mas, como sempre, o motorista desapareceu sem deixar rastros. Naquele dia, olhando o rosto sereno do meu filho no retrovisor, tomei uma decisão íntima. Não deixaria essa guerra apenas nas mãos da justiça. Eu tinha que ir além. Tinha que expor cada detalhe para o mundo. Não era apenas sobre herança, nem sobre vingança pessoal. Era sobre impedir que aquela mulher continuasse destruindo vidas. Comecei a registrar tudo. Diários, fotos, cópias de documentos, até gravações das minhas próprias conversas com advogados e delegados. Se algo acontecesse comigo, queria deixar um rastro indestrutível. Transformei meu apartamento numa trincheira de provas. E enquanto alimentava esse arquivo secreto, eu sentia uma estranha calma. Pela primeira vez, eu não estava apenas reagindo. Eu estava preparando o contra-ataque. O que eu não imaginava é que antes de eu conseguir revelar meu dossiê, uma revelação inesperada surgiria. E ela não viria de mim, mas de alguém do passado que eu jamais pensei que tivesse coragem de falar. Era uma manhã cinzenta quando meu advogado me ligou às pressas. "Você não vai acreditar quem entrou em contato comigo", disse, a voz carregada de tensão. Do outro lado da linha, ele me contou que uma antiga funcionária da casa da minha sogra, uma mulher que havia desaparecido misteriosamente anos atrás, procurou o escritório. Ela estava disposta a testemunhar. Disse que, quando trabalhava para a família, presenciou conversas suspeitas entre minha sogra e meu marido. Conversas sobre venenos, sobre falsificação de documentos médicos e até sobre seguros de vida de parentes distantes. A ex-funcionária revelou também que tinha guardado um caderno velho, no qual anotava tudo o que ouvia com medo de ser a próxima vítima. Durante anos, se calou porque acreditava que ninguém acreditaria nela. Mas agora, vendo as notícias e a investigação em andamento, decidiu entregar tudo. Quando recebi uma cópia digital daquele caderno, minhas mãos tremiam. Eram páginas e mais páginas escritas com detalhes de reuniões às escondidas, ligações suspeitas, até a noite em que meu sogro piorou de forma repentina. O mais assustador: meu marido, ainda vivo na época, sabia e participava de parte do plano. O seguro dele também era parte de um jogo maior, mas ele nunca soube que acabaria sendo usado contra ele. Essa revelação caiu como uma bomba no processo. A promotoria juntou o material à investigação criminal, e, pela primeira vez, o juiz autorizou a prisão preventiva da minha sogra. Lembro-me da sensação indescritível quando vi na televisão as imagens dela sendo levada algemada, cercada por repórteres que gritavam perguntas. O rosto dela, antes altivo, agora era de puro ódio e desespero. Mas a vitória não era completa. Do cárcere, ela começou a mexer suas últimas peças. Cartas misteriosas foram enviadas a pessoas influentes da cidade,
acusando-me de ser a verdadeira assassina, de ter manipulado o marido até a morte e de ter inventado provas contra ela. Alguns veículos de imprensa sensacionalistas compraram a narrativa e publicaram matérias dúbias. De repente, minha imagem voltou a ser arranhada, e eu precisei dar entrevistas, mostrar documentos, abrir minha vida de uma maneira que me feriu profundamente. Foi um período brutal. Amigos antigos se afastaram, vizinhos cochichavam, e até no trabalho eu sentia olhares atravessados. Mas eu não recuei. Continuei firme, sustentada pelo amor ao meu filho e pela certeza de que a verdade estava do meu lado. E então, quando parecia que a lama dela poderia me afogar, um aliado improvável surgiu. O próprio médico que havia assinado o atestado de óbito do meu sogro. Ele pediu proteção policial e se apresentou para depor, afirmando que havia sido coagido e subornado para alterar laudos. Confirmou, com lágrimas nos olhos, que meu sogro não tinha motivos médicos para morrer tão subitamente. Essa confissão foi a peça final que o quebra-cabeça precisava. Agora, o Ministério Público tinha testemunhas vivas, documentos, registros bancários e até tentativas de homicídio contra mim. O caso havia se transformado em algo muito maior que uma disputa familiar. Era uma rede de crimes que finalmente vinha à tona. Mas mesmo atrás das grades, ela ainda não havia desistido. As cartas seguintes mostrariam até onde o ódio daquela mulher poderia chegar. E como, no fim, seria justamente esse ódio que cavaria sua ruína definitiva. As semanas seguintes foram um verdadeiro turbilhão. Eu tentava manter a rotina com meu filho, mas cada vez que olhava para a porta, tinha medo de encontrar alguém enviado por ela. Mesmo atrás das grades, minha sogra ainda conseguia espalhar seu veneno. Certo dia, meu advogado chegou ao meu apartamento com uma expressão grave. Ela mandou mais cartas. Abriu o envelope e meu estômago se revirou. A letra trêmula, mas carregada de raiva, dizia que se eu não desistisse do processo, pessoas que eu amava pagariam o preço. O mais perturbador foi ver o nome do meu filho escrito no papel, seguido de ameaças explícitas. Naquele instante, senti o sangue gelar. Não havia mais dúvidas. Ela não tinha limites. Pedi proteção policial imediata e, pela primeira vez, pensei em fugir da cidade. Mas o promotor me convenceu. Se você sair, ela vence. Precisamos que você permaneça firme, porque está muito perto do fim. Poucos dias depois, uma nova revelação incendiou o caso. A polícia interceptou conversas de dentro da prisão. Minha sogra tentava contratar criminosos para me silenciar de vez. Ela usava contatos antigos e oferecia parte do dinheiro que ainda escondia em contas laranja. Esse ato selou sua sorte. O juiz ordenou que fosse transferida para uma penitenciária de segurança máxima, isolada do resto. Quando a vi pela última vez, foi em uma audiência tensa. Ela entrou algemada, os cabelos desgrenhados, mas os olhos ainda queimando de ódio. Tentou falar, mas o juiz a interrompeu, lembrando que estava sendo acusada não apenas de fraude e manipulação, mas de homicídio qualificado, tentativa de homicídio contra mim e corrupção ativa. Naquele momento, percebi algo estranho. Não senti pena, nem medo. Senti apenas alívio. Tudo o que ela havia feito, todas as mentiras, finalmente estavam se voltando contra ela. As provas apresentadas foram esmagadoras. O vídeo deixado pelo meu marido, o caderno da ex-funcionária, o depoimento do médico, os registros financeiros e as cartas de ameaça. Não havia mais para onde escapar. A sentença não demorou. Prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Enquanto o juiz lia a decisão, ela começou a gritar meu nome, cuspindo insultos e promessas de vingança. Mas sua voz foi abafada pelos seguranças que a arrastaram para fora da sala. Aquela foi a última vez que a vi. Eu saí do tribunal com meu filho nos braços e uma sensação indescritível. Era como se o peso de anos de medo, dor e perseguição tivesse finalmente se dissolvido. A justiça havia sido feita, mas ainda faltava algo. Eu precisava reconstruir minha vida, limpar meu nome e mostrar que aquela mulher não tinha vencido. E foi exatamente nesse momento, no rescaldo da vitória, que percebi que a maior vingança não era vê-la presa, mas sim viver livre, feliz e em paz. Coisa que ela jamais conheceria. Depois da sentença, o silêncio foi quase ensurdecedor. Passei tanto tempo vivendo em guerra que, quando a batalha terminou, precisei aprender a existir novamente. Acordava no meio da noite esperando por telefonemas ameaçadores que nunca vinham. Andava olhando para trás nas ruas, mesmo sabendo que ela estava trancada para sempre. Meu corpo ainda carregava os reflexos da perseguição, mas pouco a pouco fui me permitindo respirar. Decidi mudar de casa. Aquele apartamento, embora fosse meu porto seguro, carregava memórias pesadas.
Noites em claro, lágrimas escondidas no travesseiro, o som do telefone tocando com mais um ataque vindo dela. Com a indenização que consegui após o processo e os bens recuperados do meu marido, comprei uma casa em um bairro tranquilo, com um jardim enorme onde meu filho poderia crescer livre, sem medo. No início, alguns vizinhos ainda me olhavam de forma atravessada, ecoando as manchetes antigas que me pintavam como vilã. Mas o tempo, aliado às decisões judiciais publicadas em jornais sérios, foi limpando minha imagem. Recomecei no trabalho, recuperei clientes e, para minha surpresa, descobri que muitas pessoas haviam torcido por mim em silêncio, esperando apenas o momento certo para me oferecer apoio. Também precisei cuidar das minhas feridas emocionais. Fiz terapia, escrevi diários e até gravei um depoimento para um documentário sobre mulheres que enfrentaram abusos familiares e lutaram contra injustiças. Contar minha história me fez perceber que eu não era apenas vítima. Eu tinha sido sobrevivente, lutadora, vencedora. O vídeo que meu marido deixou continuava guardado comigo. Às vezes, assistia sozinha, chorando ao ver seu rosto e ouvir sua voz, lembrando que, mesmo doente e prestes a partir, ele pensou em me proteger. Ele tinha razão sobre a mãe. Ela jamais aceitaria perder, mesmo à custa do filho. Mas, no fim, foi a própria arrogância dela que a destruiu. Hoje, olho para o meu filho, já com alguns anos de idade correndo pelo jardim, rindo alto, e sinto uma paz que achei que nunca mais teria. Ele não lembrará dos dias sombrios, mas eu sempre lhe contarei quem foi o pai dele. Um homem bom, que lutou até o fim para garantir nosso futuro. Quanto à minha sogra, sei que passará o resto da vida em uma cela fria, sem poder manipular, sem poder ferir, sem poder destruir mais ninguém. A pior punição para ela não foi a prisão em si, mas sim ser exposta, perder a imagem que construiu e ser lembrada como a mulher que envenenou o próprio marido e tentou acabar com o próprio filho. Eu, por outro lado, reconstruí meu lar. E cada sorriso do meu menino é a prova de que ela fracassou. A maior vingança que consegui não foi o veredito, mas sim a vida que agora tenho. Livre, segura e feliz. Essa é a minha história. Não de derrota, mas de resistência. Não de ódio, mas de justiça. Porque, no fim, sobreviver foi o golpe mais certeiro contra ela. Deixe o seu like e comente se você tem uma sogra assim. E aproveitando, se inscreva para não perder nenhuma história.